eu vou fazer um censo de como você era antes de Jesus, de aceitar Jesus, e como você é hoje. Eu tenho medo de pôr isso na balança, porque talvez, aqui não tem ninguém assim, mas talvez fica pior do que antes, porque antes você fazia na ignorância, agora você tem. Então, ó, não, gente, me entenda, eu não quero criar uma doutrina acerca disso, mas antes você mentia sem, digamos assim, sabia que era mentira, claro, roubava, sabia que era roubo, mas sem entendimento. Agora você sabe das punições. Quando você mente ou rouba, é pior. Então a pergunta ainda persiste. Se fizesse um censo tentando te acusar de ser cristão, acharia prova contra você? Faz apelo logo. Faz apelo? Faz apelo, aceita Jesus. Sabe? Jesus vem na contramão. Pararam e pensaram, ponderaram acerca dele. Peraí, vocês estão me trazendo um homem que se diz rei dos judeus. Pois bem, não é a minha questão. O governante fala, não é comigo, mas vamos lá, o que ele fez? Ele blasfemou. Ele entrou. É duro você acusar alguém de blasfêmia para uma pessoa que é líder e não entende nada disso. Para ele, blasfemou contra quem? Contra Deus, mas ele não servia a Deus. Ele não conhecia Deus, Herodes nem Pilatos. Então, para eles, blasfemar, ainda mais uma cultura romana que vem trazendo aí várias. A palavra é essa, vem helenizando, né, trazendo coisas aí diversas para o povo, uma cultura que não segue o padrão judeu, né? Peraí, você está falando que ele blasfemou, mas blasfemou contra quem? Contra o templo, né? E aí, como é que se acusa alguém que é inocente? Aí é onde ele chega e fala assim, mas e se César ficar sabendo? Exatamente. Que você inocentou um cidadão que falava que não era para dar o imposto para César? Meu Deus. Jesus, ele com duas palavras, em dias atrás, no período passado, ele deixou os fariseus meio revoltados. Por quê? Porque Jesus está pregando para uma multidão que tinha pecador, que tinha, digamos assim, pobre, que tinha pessoas doentes, na visão sacerdotal impuro. Jesus está pregando e ele fala assim, olha, eu vou falar para vocês que se a justiça de vocês não excederem a dos escribas e fariseus, vocês serão condenados. Estão pegos nele, como diz o ditado. Jesus está ensinando para um povo. Se Jesus estivesse falando isso para os fariseus, eles entenderiam. Mas está falando para um povo que na visão dos religiosos são impuros. Então Jesus está ensinando que o povo tinha que ser mais justo e mais puro que os do templo. Quando Jesus é apresentado, a bronca é exatamente essa. Ele tem incitado o povo contra o templo. Essa era a dificuldade. Essa era a dificuldade. E aí, né, Jesus nunca se negou a pagar o imposto, na verdade, ele sempre pagou o imposto, mas a única forma de acusar Jesus era relembrar sutilmente uma revolução que teve antes. Lembra que eu falei? Roma tinha medo do que, gente? Revolução. Os macabeus, né? E o Judá Macabeu, o Judas Macabeu, eles tinham um problema com isso, né? Os gregos saíram por isso. Então, se tiraram a Grécia, para eles entrar em revolução e tirar a gente também, não vai demorar. Então, vamos cortar isso agora. Então, vamos lá. Jesus estou correndo aqui para a gente tentar resumir isso hoje, tá? Bom, Pedro, isso aqui é importante, tá, gente? Ó, tá vendo aqui? Deixa eu só finalizar para vocês aí. Cadê a folia aí? Olha lá, ó. Importante. Isso é importante. É para o futuro. Anota aí. Pedro, ele tinha uma dificuldade, né? Foi o mais arredio, vamos falar assim, para se aceitar a Cristo, né? Para seguir a Cristo, né? A cultura, né? Digamos assim, a cultura,
o entendimento de Pedro era diferente, né? Existe um questionamento entre o campo teológico, né, e o questionamento até coerente. Por que Pedro foi escolhido? Por quê? Existe uma coerência, porque entre todos os apóstolos ou discípulos e aqueles que tiveram, digamos assim, momentos importantes com Cristo, até deixaram o Evangelho, por que Pedro foi escolhido e foi fundamentada a igreja sobre ele? Né? Existe até um questionamento acerca disso. E é simples entender o questionamento, porque se tivesse que formular uma igreja, né, se tivesse que fundamentar uma igreja, né, digamos, mais consistente, seria através do apóstolo Paulo, que, né, com um conhecimento maior. Mas por que então um pouco antes com Pedro? Existe duas linhas de pensamento, e eu quero dividir com vocês, que a primeira é: Pedro, por ser mais difícil e mais arredio, ou seja, ter mais cultura, Pedro representaria melhor o povo. Ponto. Primeiro pensamento, e é até interessante. Segundo pensamento é: a igreja não poderia começar no topo, porque não atingiria a parte baixa. Embora o apóstolo Paulo, ele era do povão depois, e a gente entende, mas se começasse com Paulo a igreja, se Paulo fundamentasse, Paulo abriu várias igrejas, a gente entende isso, a igreja foi difundida através de Paulo, mas ela não começou com Paulo. Tanto é que, se lembra, quando a gente falou da ceia, Jesus está ensinando a ceia, e aí mais à frente Paulo está ensinando a ceia, mas ele não participou da ceia que Jesus ensinou. A ceia que estava escrito, quem estava ali? Pedro está sentado na mesa, ele vê tudo isso. A igreja é fundamentada sobre Pedro, porque ela precisa começar na base, né? Precisa ter raiz, e só se começa, o princípio precisa vir no começo, senão não seria começo, né? Paulo tinha uma dificuldade pela sua nacionalidade. Imagina se Paulo começa a fundamentar a igreja. Mais à frente a gente vai aprender sobre isso, eclesiologia, né? Não é escatologia, a gente vai aprender sobre isso. Como a igreja virou aí, né? Igreja romana, né? Como a igreja cristã virou romana, como isso virou, como aconteceu isso, né? Isso, apostólica romana, como, né, os apóstolos entraram, né, nesse período. Mas se começasse com Paulo, seria questionado isso, porque Paulo também tinha nacionalidade romana. Seria uma grande dificuldade também. Lógico que para Deus resolveria rápido, mas, né, se até hoje existe questionamento acerca de várias questões. O que é mais interessante de Pedro é que na descida do Espírito Santo, Pedro ali é o representante máximo ali da igreja. Ele está ali. Tanto a primeira mensagem foi ele que ministrou, e no primeiro gentil também que recebeu o dom do Espírito, que é Cornélio, Pedro também estava lá. Está lá. Porque Pedro tinha resistência, né, com relação a isso, foi preciso Deus mostrar aquela visão do lençol, um monte de animal impuro, o que era puro, o que era impuro. Exatamente, e ele fala: não, Senhor, não vou comer. Ele falou: quem és tu para tornar impuro aquilo que eu purifiquei? Aí é onde ele manda ele ir lá na casa do Cornélio. Isso quebra um pouco essa divisão. Gente, ó, final de Judas. Houve uma polêmica muito grande acerca disso. O irmão que me mandou, né, a pergunta está aqui hoje. Ele tinha me mandado, né, pastor, mas como é que Judas morreu? Se enforcou, se partiu ao meio, como é que é? Né, uns falam que ele se enforcou, outros falam que ele se precipitou e se partiu ao meio. Acho que eu até expliquei isso semana passada. Mas vamos lá ao final de Judas, né? Judas entende, Judas não acreditava. Vamos lá. Judas não acreditava que Cristo seria preso. Não. Na visão de Judas era que quando todo mundo chegasse, ele ia ganhar o dinheiro dele, porque Judas gostava do dinheiro. Judas, ele era tesoureiro antes de se encontrar com Jesus. Ele já mexia com dinheiro, né? Ele veio, né, se encontrar com Jesus e novamente virou tesoureiro. Já Quem tinha. colocou ele para ser tesoureiro foi Jesus. O próprio Jesus. Bom, você cuida disso aqui, né? Já tinha o costume. Tinha dois ali que veio do palácio. Quem que era, gente? Dois que tinha, não veio do palácio, vou melhorar isso aqui porque veio do palácio é muito forte. Dois que já foi funcionário romano.
Levi e Judas. Levi, Mateus e Judas. Né? Há uma brincadeira que diz que Jesus não queria pôr Mateus porque Mateus era cobrador de imposto, então ia dar um problema. Então vamos pôr Judas, que é tesoureiro, que ele entende mais de guardar, né? Existe essa brincadeira. Mas olha que interessante, Judas ele ia ganhar o dinheirinho dele, porque Judas gostava, né, do cash, e Jesus ia se revelar. Quando Judas aparece a primeira vez na Bíblia, ele não vem atrás de Jesus. Judas vem atrás de João Batista. Sabia disso? A primeira vez que Judas aparece, ele não está atrás de Jesus, está atrás de João Batista. Por quê? Por causa da revolução. Judas achava que seria João Batista. Tinha mais discípulo que Jesus. Jesus era um menino, estava começando. E aí Judas fala: quem que é esse João Batista? Ele escuta falar de João Batista porque existe uma perseguição entre o João Batista e a senhora dele, que era... Como é que era o nome dela, gente? Mulher de Herodes. Antipas. Não, a mulher de Antipas. Herodias. Existia uma perseguição ali. Elas ficavam perseguindo. Porque a história é longa, não vamos entrar nesse detalhe. Na verdade, ela era a mulher do irmão. Ele pegou a mulher do irmão. E aí, Herodes Antipas, né, pega a mulher do irmão, que também chamava Herodes, mas Herodes Epifânio, uma coisa assim, eu não me lembro bem agora, acho que é Epifânio, não me lembro bem, mas é isso, a briga era essa. Então João Batista já havia revelado e profetizado, então Judas ouviu a primeira vez lá, na Cilícia, ouviu lá, aí depois que ele vem, assim por diante, não vamos lembrar desse detalhe, mas vamos falar da morte, exatamente do fim de Judas. Como é que foi, pastor, então? Ele foi enforcado e morreu enforcado ou morreu partido ao meio? Acho que eu já expliquei isso aqui, né? Já? Então vamos pular. Vamos para frente. Mas como é que foi? Eu não estava. Não estava? A visão do Judas verdadeiramente se enforcou. Essa é a questão. Quando fala que ele foi partido ao meio, é em que livro? Não é dos evangelhos mais. É em Atos. Lucas que fala. Lucas que traz o relato de Judas e fala que ele se precipitou, se enforcou, se precipitou, foi partido ao meio. Porque Lucas é médico. Eu creio que ele foi se enforcar, ou a corda ou a árvore despecou, e ele, além de se enforcar, ele caiu e... Então, tudo isso a gente pode conjecturar, mas vamos tentar analisar o parecer clínico do Dr. Lucas. Segundo a cultura, como eu disse, e vou voltar de novo a falar, quando a pessoa morre, ela tem que ficar 3 dias ali, ninguém mexe. O fato da crucificação, a gente fala assim, mas é a crucificação de Cristo, ele morreu e já tiraram no mesmo dia. Tiraram porque existia algo que vinha depois, né? Depois não, naquele mesmo dia, às 6 horas já não podia mais fazer mais nada. Então, mas se não tira ele, os romanos iam pegar ele, arrancar ele dali e iam jogar ele no buraco. Então tiraram Jesus por tudo isso. Mas aí o que acontece? Judas se enforcou, ficou um período ali. Quando Lucas traz o relato, diz assim, olha, e ele se enforcou, e aí se precipitou e partiu ao meio. Segundo o relato do Dr. Lucas, e é interessante a gente entender isso, que o período que ele ficou lá, a parte de baixo, a cintura, não suportou o peso do corpo, né? O período que ficou, o tempo que ficou exposto, e aí se rompeu, aí sai tudo para fora, as vísceras, aquela coisa toda, e aí metade cai para um lado e a outra para o outro, se partiu ao meio. Essa é a visão de um doutor, não é a visão de um ex-escriba, né, o fariseu, não é a visão de digamos assim, Mateus, né, um discípulo escolhido entre os 70, não é a visão de João, é a visão de um médico. Então eu consigo entender por que Lucas descreve isso. Eu consigo trazer um entendimento por que Lucas descreve isso. Lucas tem um parecer clínico. Todos os comentários de Lucas, ele vem. Se Lucas fosse mais detalhista, ele ia falar assim: então Jesus nasceu, né, antes Maria ficou grávida e teve essa contração e foi feito o pré-natal. O médico. Lucas que vem trazendo isso. Então ele dá um parecer mais médico, mais técnico, né, acerca de Judas, tá bom? Gente, estamos finalizando já, vamos lá, senão a gente não consegue. Bom, julgamento. Jesus foi julgado por duas pessoas, ou
autoridades, né? Eu vou até acelerar aqui porque é interessante para conhecimento. Quando Jesus é colocado em meio à multidão, já passou pelas chibatadas? Quantas chibatadas foram, gente? 40 menos. Então foram 39 chibatadas. Vezes 3. 39 chibatadas. Vezes 3? Tinha 3 pontas, O chicote que era usado é um chicote. Exatamente. 3 pontas. Azorrar o nome do chicote. 3 tipos de pontas, né? Cada ponta representando uma punição, e isso aqui é simbologia, depois a gente fala sobre isso. Né? Parece couro de cabra. Ele é feito de couro de cabra, aí tinha um tinha uma esfera, uma pedra, né? Não vou falar esfera, não é de ferro, não, uma pedrinha entalhada redonda, o outro um osso e uma outra um gancho. Um gancho. Cada uma representava um crime, aí a gente vai falar isso um outro dia. Mas vamos lá. Sem falar sobre isso, Jesus agora é colocado em meio à multidão para ser julgado. Quem está do lado de Jesus para ser julgado junto? Colocam-se Jesus e Barrabás. Que a tradução do nome não é essa. Lembra que eu disse? É Bar-Aba. Bar-Aba. Ele era filho de Aba. Filho do pai. Aba quer dizer pai. Paizinho, né? Paizinho. Filho do pai, né? Tem até uma simbologia dizendo que trocaram o Filho de Deus, que era Jesus, pelo Filho do Pai, que é, né? Trocaram o Filho de Deus pelo Filho do Pai, que é o homem, né? E aí a gente não vai falar sobre isso. Mas olha que interessante. Jesus agora, ele é colocado em meio à multidão, e do lado dele é colocado um subversivo. Quem queria e até começou uma revolução não foi Cristo, foi Barrabás. Barrabás, ele tinha essa ideia. Segundo historiadores, eu não quero entrar, o pastor David vai estudar sobre isso mais à frente num livro que ele comprou aí. Eu estou soltando aqui, quem quiser procura o pastor David, mas vai estudar sobre isso, que Barrabás, ele ainda pequeno, ele viu o seu pai morrer na revolução dos Macabeus. Ele fazia parte dos zelotes, né? Então, o pai dele era Macabe, martelo, marceneiro, né? E assim, zelote, que trabalha com madeira, e aí por diante. Então, segundo a história, ele viu o pai morrer na revolução, então ele tinha isso em mente. Tudo que ele queria, criar uma revolução, e até começou uma, né? E angariou bastante pessoas que quando é colocado na presença e pede para gritar, fora os escribas e fariseus gritando, tinha os amigos dele ali gritando, né? Solte Barrabás e crucifique Jesus. Pois bem, também era uma profecia, e aí não vamos entrar nesse detalhe, tá? Bom, já estamos indo finalmente aqui. Monte das Oliveiras. Bom, Jesus não carregou, só para você entender, Jesus não carregou a cruz, tá, gente? A cruz ele não carregou. Acho que foi aqui que eu ouvi, eu não sei onde eu ouvi, não foi aqui não, porque ninguém faz isso. Alguém pregando que a cruz de Jesus, a cruz que Jesus carregou, né, foi pesada. Jesus não carregou a cruz, tá? A vertical, a parte vertical ficava lá no monte. Ele carregou a transversal, essa ele carregou, tá? A vertical ficava lá. Só para a gente entender isso, né? Porque pelo tamanho da cruz, a gente supõe, ele não carregaria ela, né? Não carregaria, não teria condição. Mas a transversal, a transversal ele carregou. A vertical estava fincada lá, presa lá. Ele é preso na vertical. Amém ou não amém? Bom, caminho do Gólgota. Nesse caminho do Gólgota existe uma coisa interessante. São 500 metros, mais ou menos, 500 metros do lugar que ele que é colocado o madeiro nele até ele chegar no Gólgota. 500 metros essa caminhada, tá? E 500 metros de subida. Existe até hoje esse percurso, está lá, né? A gente conhece como Via Dolorosa, né? O percurso existe até hoje, está lá, mas supostamente foi somado. Eu não estive lá, não tive a graça de. Em breve lá. Eu creio. Fazer uma caravana para ir para lá.
Mas é supostamente 500 metros aí esse percurso, tá? Bom, vou falar rapidinho. Quando Jesus está andando e ele cai, gente, todo mundo conhece a história, eles pegam a cruz e colocam sobre alguém. Como é que era o nome da pessoa? Então, o nome dele não era Cirineu. Simão. O nome dele é Simão, o Cirineu. Cirineu não era sobrenome também. Era a cidade de Cirene. Exatamente. Da cidade de Cirene. Não era sobrenome, Simão Cirineu. É que a gente pega essas coisas e traz como nome, né? Não vou entrar nesse detalhe. O cego na beira do caminho, como é que ele se chamando? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu. Então, o nome dele não era Bartimeu também. Ele só era filho de Timeu. Bar quer dizer filho, como Bar-Aba. Filho de Timeu, que era o pai. Não era o nome, o cego Bartimeu. Não era o nome Maria dele. Magdalena, não é Maria Magdalena. Exatamente. É Maria de Magdalena. O importante era o nome do pai ou de onde vinha. A linhagem, na verdade. Ainda mais para cego, coxo e paralítico. Dificilmente era citado o nome da pessoa, e sim a linhagem dela. E aí. No primeiro encontro com Jesus, ele chama Pedro, ele não chama Pedro de Pedro. Não. Ele chama Pedro de Bar Jonas. Simão Bar Jonas. Então, no caso, se ele tinha linhagem, chamava de pai, senão de onde veio? Da cidade. Pode ser que seja? Sim. Eu tinha pai. Não, mas quando ele não tinha pai, meu pai não tinha morrido. Jesus, ele é chamado de 3 regiões, mas ele não é. Ele não é Galileu, não é da Galiléia, ele não é de Nazaré, não nasceu ali, ele é belenita, de Belém. Mas porque é a região mais. Não vamos entrar nesse detalhe, a gente vai aprender na disciplina que vem. Alguns eventos ocorridos. Bom, isso aqui é interessante, gente. É interessante ou importante? Não, interessante. Ainda não, né? Interessante. Deixa eu ver se tem. Acho que não tem importante agora mais não, tá, gente? Mas é interessante. Interessantíssimo, tá? A inscrição na cruz. Ela é escrita em quantas línguas? Alguém se lembra? 3 idiomas. Por quê? A gente aprendeu isso, gente. Na região que estava passando vários pontos. Exatamente. Existia uma difusão, a palavra é difusão, migração, né? Migração de vários povos. E assim, era a língua nativa. Eu perguntei isso aqui semana passada, eu me assustei com a resposta. Mas eu acho que já deu para cair a ficha, eu vou perguntar de novo. Qual é a língua do povo? A língua do povo era hebraico. O povo. Mas eles falavam também, por causa da cultura grega. Também. Lá de Alexandre, eles falavam também o grego koiné. Exatamente. A língua do povo era todo mundo sabia, e o rei, Pilatos e Herodes sabia que eles estavam lidando com um povo hebreu. Então essa inscrita tinha que estar lá, porque o povo era hebreu. Mas ele também sabia que antes de Roma assumir, existia um governo que ensinou, né, helenizou, a palavra é essa mesmo, helenizou o povo, né, uma outra língua. As escolas judaicas, Bet Madraska, já não ensinava mais um judeu ali, já era miscigenado, a língua greco-romana, que a gente já falou sobre isso semana passada. Então, pois bem, eles sabiam que eles também entendiam o grego. Só que tinha a língua do templo. Qual que era a língua do templo? Obrigado, gente. Obrigado. Vocês aprenderam. Então, tinha o grego, tinha o hebraico e tinha o aramaico. Então, essa punição, esse castigo, essa sentença tinha que ficar explicada para todos. Todos tinham que entender o que estava acontecendo ali. Não poderia ser questionado. Olha que interessante. Vamos dar um salto aí mais à frente e vamos entender uma coisa. Quando Paulo é pego e ele é julgado e todo mundo quer matar ele porque ele começa a falar umas coisas e tal, quer matar ele, né, até pela circuncisão. E aí quando ele é levado para dentro do lugar e que vão executar, o que ele diz? O
que será que Roma acharia de vocês matando uma pessoa, um cidadão romano? Opa, peraí. Ele não falou para ninguém importante, ele falou para o soldado. Soldado, opa, peraí, você é romano? Sim. Opa, então vamos falar com o governante. Aí quando falou, o cara chama ele aqui. Pô, mas você é romano? Sou. Então volta lá e explica para o povo. Fala para o povo, que o povo precisa entender isso. Ou seja, não poderia de forma alguma, nem com Jesus e nem com Paulo mais na frente, uma punição que não houvesse uma explicação, ainda que essa explicação seja mentirosa, como aconteceu com Estevão e assim por diante. Mas tinha que ter uma explicação. E ele usa até a expressão, é justo açoitar. Exatamente. Sou daqui. Sem ele ser devidamente julgado. Tá certo? Tá certo isso? Não. Então tinha que ser explicado. Se ele fosse julgado e condenado mesmo sendo romano, tinha que ser explicado por quê. E ele não tinha feito coisa alguma e assim por diante. Não, e a lei romana é um negócio tão sério que, por exemplo, o nosso pastor aí, ele estuda entende de lei, romano lá na faculdade. Entende de lei, ele vai poder falar, né? Bom, foi zombado e aí e assim por diante. É colocado em Jesus uma coroa, é colocado em Jesus um pano. Lembra que eu falei das cores que representam o Evangelho? O branco, o linho, né? O linho é branco, representa pureza, né? O púrpura, que é o vermelho, a realeza. E aí tem o branco, o púrpura, o azul e o carmesim, não é? Existem quatro cores. Quando Jesus é preso, eles colocam sobre ele uma coroa e um pano vermelho. Onde eles acharam aquele pano, você sabe, gente? Será que foi o vermelho? Não foi isso aí. Não, vermelho mesmo. Porque onde acharam? A capa dos soldados romanos era vermelha. Só eles usavam assim. E era um tecido muito nobre. Muito nobre. Há uma briga ali entre tecidos. Por exemplo, eles lançam, né, mão da roupa de Cristo, porque era uma roupa especial também. Cristo usava uma roupa diferente, diferenciada, tá? Era diferente, né? Não vou entrar, a gente vai aprender isso na disciplina que vem, mas era uma roupa diferenciada. Então lançaram mão daquilo, até dividiram entre si, porque era importante. E mais à frente eles colocam em Jesus um pano vermelho, né? Uma capa vermelha, uma túnica vermelha, representando a realeza, tá? Que era mesmo a realeza. Quando Jesus estava na cruz, os soldados começaram a disputar, através da sorte, quem que ia ficar com o manto. Exatamente, porque era uma capa. Três pessoas ganharam, 4, olha que interessante, 4 pessoas ganharam roupas importantes que têm um significado importante na Bíblia. Primeiro foi José. Ele ganha uma capa também incrível. E aí mais à frente, quem ganha uma capa, uma roupa diferente, uma roupa José. Aí vem o filho pródigo. O filho pródigo, na parábola, na história, né? Ele ganha, parábola porque não tem nome, lembra que eu falei? Parábola, não tem nome. Ele ganha uma capa, uma túnica importante que só, digamos assim, os senhores poderiam ter, senão de honraria, assim por diante. E aí depois Jesus, ele recebe esse manto, recebe um manto importante, uma capa importante. Só que mais atrás, quando nasce um menino, ele é enrolado no manto, que só ali tinha. Dá para você entender isso? A simbologia, né? Algumas pessoas, a tipificação de Cristo, a gente vai falar sobre isso, não nessa disciplina que vem, mas tem aí símbolos e numerologia e simbologia, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Tá? Vamos correr aqui, que meu tempo já está, tem 10 minutinhos para acabar, já estou nos finalmente aqui. O sepultamento de Jesus. Gente,
Quando Jesus ele é crucificado, né, era um ritual, Jesus é crucificado e aí antes de ser tirado da cruz, para confirmar a morte, era quebrada as pernas. Eles iam lá e quebravam as pernas, rompia, né, o tendão e quebrava as pernas, morreu, tira da cruz. Com Jesus não aconteceu, porque também foi uma profecia, né, não aconteceu. E aí ele é tirado e ele é sepultado. Quando Jesus o sepulcro de Jesus também é um sepulcro único, sabia? Não havia nenhum túmulo, nenhum sepulcro igual ao de Jesus. Não era dele, não era para ele, não foi feito para ele, tá? Era para alguém importante também. José de Arimateia, na verdade, era dele. José de Arimateia era discípulo. Era um dos 70 ali, meio enrustido, não tava, né, ele não era declarado porque ele tinha um problema, ele tinha uma ligação, e aí ele era um príncipe, né, de sinagoga. Além do pai dele ser importante, o cargo dele também era importante. Tinha isso. Ele, Jairo, era outro. Eles também tinham, né? Nicodemos, o que virou aqui, Nicodemos? O que virou? Onde ele vai aceitou Jesus? Nicodemos, ele não é. A história não traz a visão se ele permaneceu, se ele entendeu, né, se ele permaneceu, mas uma coisa é fato, ele precisava ser, digamos assim, ser ministrado, ele precisava passar pelo crivo, porque o alvo que Jesus queria atingir também era a parte alta. Tanto é que Lucas escreve para os gregos, mas Nicodemos, ele representava a realeza, ele representava os caras nobres, então ele precisava ser atingido, para depois ninguém falar assim, mas espera aí, Jesus, o Messias não veio como rei, mas pregou para os pobres, e a gente que é nobre não ouviu? Ouviu. Nicodemos representava isso, era um representante direto dos nobres, tanto é que o status dele é status de nobre. Mas vamos lá, José de Arimateia, que era o dono do sepulcro, né? Era interessante, tinha uma metragem longa, segundo historiadores, eu não quero entrar nesse detalhe, mas só tem dois sepulcros que é maior que Jesus, que é o de José, ou não o pai, mas o José que governou o Egito, que é enorme, e segundo, né, existe uma polêmica acerca desse, mas é interessante, o de Moisés, que guardou os ossos de Moisés depois também, é longo. Tá? Mas existe controvérsia. Hoje em Israel o mais importante é o túmulo de Davi. Lá. É o mais visitado, o mais importante. Né? E não é tão grande assim, segundo a história. Porque o sepulcro de Jesus em Israel tem duas ramificações, né? Tem o catolicismo, fala que é lá onde é a igreja do Santo Sepulcro. E os protestantes falam que é o túmulo do jardim, o jardim do túmulo, né? Então, quando vai caravana para Israel, por exemplo, que às vezes vai caravana mista, chega a hora de visitar o túmulo de Jesus, um grupo vai para a capela lá, que é conhecida como a igreja do Santo Sepulcro, e o outro grupo vai para o jardim do túmulo. Que não é tão longe um do outro. Não é. Não é tão longe. E todos os dois têm evidências fortíssimas de ser o local do sepultamento de Jesus. Interessante. Ou seja, nem nós evangélicos, nem os católicos têm razão de afirmar que é ali. Que é ali. Essa briga de local é longa. As primeiras aparições de Jesus, quando Jesus volta do túmulo, existe algo interessante, e é isso falar. Quando Jesus é sepultado e passa-se o período, os 3 dias que a gente falou aqui, as mulheres decidem ungir Jesus. E elas vão de madrugada, pela manhã. Por que vão pela manhã? Existem duas coisas interessantes. Elas vão antes das 6, antes da viração do dia, 6 horas, viração do dia. Pra gente, meia-noite, né? Meia-noite 1 virou o dia. Mas elas vão antes das 6, antes da viração do dia. Elas vão. E outra, existe uma perseguição, existia um problema, né? Porque o medo era esse. Os escribas já falaram, olha, eles vão roubar o corpo de Jesus para falar que ele ressuscitou. Eles vão fazer isso. Isso já era dito, já era anunciado que isso ia acontecer. Né? Tanto é que quando aconteceu, a afirmação era, tá vendo? Vocês não protegeram e quando falaram isso, a primeira coisa que fizeram é colocar soldados
na frente do túmulo. Bom, já que vamos fazer isso, para que não aconteça, para que não aumente mais, se vivo ele arrastava a multidão, depois de morto e ressurreto, ninguém segura mais, foi o que aconteceu. Ninguém segura mais, então vamos pôr soldado para guardar, não resolveu nada ali, né? Não conseguiram segurar. Mas as duas Marias, a Maria, né, Madalena, e a outra Maria, elas foram ao sepulcro, né, ungir o corpo do mestre. Né? Me perguntaram uma vez, será que elas não sabiam ou não tinham a certeza que Jesus ressuscitaria? Porque elas estavam presentes todas as vezes que ele disse isso. Será que elas não sabiam? Não tinham a convicção que ele voltaria? Na verdade, nem todo mundo tinha condição, né? Os discípulos também estavam Os que lá. estavam com ele, os mais próximos não tinham. Ouviram, porque uma coisa é você ouvir falar, olha, eu vou, que nem Jesus disse, né, várias vezes, o reino dos céus está vindo, né, o reino de Deus já chegou, o reino está aqui, né, uma coisa é você ouvir isso, outra coisa é você afirmar e falar, eu vi o reino, eu senti o reino, isso é diferente. O fato de Jesus afirmar que voltaria, né, em alguns momentos dava, digamos assim, deixava a fé em alta, mas em outros momentos não. Tanto é que assim que ele foi morto e sepultado, alguns discípulos, deixaram o ofício. Pedro foi um que voltou a pescar, João estava ali, os caras, Jesus já tinha falado que voltaria. Tanto é que quando voltou, é interessante, Jesus volta à beira do mar e quando Pedro e João estão lá na beira do mar, quem olha para a margem é João, e João reconhece, é Jesus. Pedro falou, estou lascado, estou perdido, pulou na água para se esconder, né? Não tinha jeito. O pior é que não pegou nada, né? Na segunda vez não pescou nada. É forte, eu não vou entrar em detalhe para pregador aqui, né? Vocês que são pregadores aí, guardem bem isso. Pedro volta a pescar, né? Tem que comprar rede de novo, barco de novo, porque já tinha perdido tudo. Aí volta a pescar, não pega nada, volta para a margem, encontra com Jesus. Jesus fala, Pedro, não aprendeu nada, Pedro, lança a rede do outro lado. Mas Pedro já estava lançando a rede do lado que Jesus tinha mandado aquela outra vez, e não tinha pegado nada. Jesus fala, não, é do outro lado agora, volta lá do outro lado. Aí Pedro lança a rede, pesca. João é mais detalhista, 153 peixes. João conta. João é mais detalhista nessa segunda pesca. Aí quando Pedro puxa e chega na margem, o que está acontecendo lá? Jesus já tem peixe e pão. Já está. O que eu aprendo aqui? Eu não preciso buscar nada, porque o que eu preciso está na mão de Jesus. Eu não preciso abandoná-lo para ter. Ainda que eu vá buscar, tudo que eu preciso já está na mão dele. Ele já estava lá com o peixe. Da onde veio o peixe? Da onde veio tudo? Peixe e pão, já estava com ele. Estava guardado, é que a gente vai buscar. Não é xingo a pregadora aí. Mas Jesus, ele anuncia às mulheres, Mateus e Marcos, né, retrata bem isso, né, fala bem, né, faz referência acerca disso, algumas visões acerca disso. Eu não preciso acelerar para a gente terminar. Bom, quando as mulheres vão ao túmulo, identificam que Jesus não está lá, fala com o anjo, com o homem, elas identificam que era o mestre, que é Jesus, né, diferente. Me perguntaram dois fatos importantes, eu quero dividir com vocês. Primeiro, por que os discípulos não conheceram a Jesus quando ele vem andando sobre o mar, lá atrás, quando ele está no monte e o mar é revolto, ele vem sobre o mar e eles falam, é um fantasma. Por que não conheceram Jesus? Estava transfigurado, né? Oi? Estava transfigurado nesse. Porque a forma de Jesus era diferente, era a forma corpórea de Jesus. É essa a palavra? Corpórea, essa palavra? Era diferente, estava transfigurado. Na primeira visão, ainda era o corpo de Cristo, mas, né, glorificado, transformado e assim por diante. Agora, na ressurreição já é diferente. E existe uma visão importante.
ele ainda não estava, e isso é uma visão, eu não quero dividir com vocês, totalmente glorificado. Verdade. Ele Né? ressuscitou em carne. Exatamente. Até porque era palpável, né? Era palpável, você conseguia sentir, ou seja, não era, Ele não estava ressuscitou totalmente. em carne, mas ali ele já é Deus. Exatamente. Ele já não é aquela a coisa forma, assim de Jesus. Na forma que eu falo aí, João reconheceu, não foi nem por ele, foi pela voz dele. E quando Jesus falou, tem peixe, ele falou que não tinha, porque ele não reconheceu pela fisionomia. Jesus falou, lança, aí que João falou. A metodologia, né? Lança para o outro lado. Peraí, que eu já ouvi, eu já vi isso aí. Já vi isso comigo. Tem o caso dos discípulos lá no caminho. 2 discípulos no caminho de Emaús. Que eles andaram com Jesus uma distância boa e eles não descobriram que era Jesus. Existe um questionamento acerca disso. Na hora que ele partiu o pão. Existe um questionamento acerca dos 2 discípulos, porque eles não eram dos 12, eram dos 70. Então, como for, isso é uma visão. Toda cultura cristã tem um questionamento. Por que eles não conheceram a Cristo na visão de alguns? Porque eles eram dos 70 que foram separados lá na frente. Passaram muito tempo sem Jesus, mas isso é quebrado logo no Evangelho de Mateus, quando Jesus reúne todos os discípulos, tanto os 12 quanto os 70. Então eles sempre estavam junto com Jesus, então essa teoria é quebrada. Então alguns dizem que não conheceram Jesus por isso, por causa desse período de distância. Mas não é real, porque eles estavam sempre com Jesus. Eu acho que é essa visão mesmo da questão do corpo, né? Exatamente. De uma forma diferente, embora o mesmo corpo. Quando ele entra, né, agora, quando ele se aproxima dos discípulos, até aqui a gente já falou bastante aqui, quando ele se aproxima dos discípulos e entra com portas fechadas, né, existe 2 questões interessantes ali, né, acho que o cristão aprendeu aí, viu, pastor Vinícius? Quando Jesus entra, qual é a primeira palavra, a primeira coisa que ele pergunta? Tem alguma coisa para comer? Né? É verdade, é a primeira pergunta que Jesus faz. E aí, opa, quem é esse? Entrou com as portas, eles estavam com medo terrível da perseguição, porque após a morte de Jesus começou a perseguição, começou o desaparecimento do corpo dele. Aí pronto, então eles estavam com medo terrível. E aí quando porta fechada, quando ele entra, e aí há um discípulo que ainda não crê, fala, mas peraí, não é o Senhor não, prova para mim que é. E aí existe a prova, olha aqui, ó. Tá aqui, põe a mão, esse cara mesmo. Põe a mão e você vai ver. Tem a decorada daquele dia inteiro, né? Nós não vemos Jesus. Bom, enquanto com a Maria Madalena, gente, eu coloquei Marcos aqui, porque Marcos, ele retrata bem isso aqui. Quando ele encontra com Maria Madalena, que ele fala com ela, ele fala, ó, vai lá e fala com seus irmãos, fala para eles, conta para eles, e ela vai, só que ela é muito questionada acerca disso, tanto é que em todo o ministério de Maria, ela é a mais, digamos assim, mais sensível, a que sempre está presente. Em Lucas 8 fala, né, as mulheres que sustentavam o ministério de Cristo, então elas estavam sempre ali, ajudando, era mais sensível. Então quando Jesus fala, olha, eu estou aqui, estou vivo, estou aqui, beleza? Está me ouvindo, está me vendo? Sou eu. Vai e conte para os seus amigos, quando ela chega, os seus irmãos, quando ela chega e conta, existe uma recusa, porque ela era mais sensível. Então, peraí, você tem certeza? Mas não é pela sensibilidade, né? Você tem certeza que é ele? Você viu ele? Você ouviu ele? E aí, quando ela afirma, não, era ele, eu conheci a voz, era ele. Eu tive aí que Pedro e João vai atrás, né? Corre para ver se encontra com ele e tudo, e acontece aí, né, alguns acontecimentos. Mas o grande lance é que eles ainda não estavam crendo em Maria, pela forma que ela era, como que eu posso dizer, a natureza dela era mais sensível, né? A libertação dela foi importante, então tinha essa conotação. Gente, estou acabando, tá? Só falta 10 minutos. Não, na verdade eu acho que eu passei 5 minutos já do tempo aqui, mas me dá mais 5 minutos para me terminar, senão a gente vai ficar preso aqui nessa visão. Bom, enquanto Jesus com outras mulheres, né, essas outras mulheres eram as mulheres que sustentavam o ministério dele, está lá em
Lucas, acho que 8, se não me engano, fala sobre isso, né? As mulheres as duas, Maria Madalena e a Susana e as demais que sustentavam o ministério de Jesus, tá? Né? Ok, o encontro dos dois filhos no caminho de Emaús. Alguém sabe por que eles estavam indo para Emaús? Eles eram de Emaús. Mas por que estavam voltando para lá? Eles estavam abandonando o ministério, gente. É por isso que Jesus, se eles estivessem indo para casa, Jesus não precisava encontrar com eles. Não, acabou o momento, já evangelizamos, cumprimos o horário, vamos para casa descansar. Não, eles estavam, e tanto é que eles estavam conversando acerca disso. Falando, pô, achamos que era ele, achamos que ele era o cara e não era. E aí Jesus aparece, estão falando de quem? Você não sabe? Pô, tinha um cara aí, a gente achava que era ele. Eles estavam tristes, estavam indo para casa para largar a mão, para deixar o ministério, não é isso a palavra? E aí Jesus aparece, e aí é reafirmado, né, a palavra de Cristo no coração deles, né, no caminho, no partir do pão eles percebem. E olha que legal, existe uma semente que foi plantada desde o início do ministério até esse momento. Quando Jesus aparece, eles não conhecem Jesus. E aí a Bíblia diz que está ficando tarde. Qual que é a proposta? Fica aqui, dorme aqui, ou seja, eles foram hospitaleiros. Aprenderam com quem? Com Cristo. O próprio Cristo ensinou isso. Tá tarde, amigo, fica aqui. O judeu não tinha esse costume, não. Não, dorme em casa. Não tinha esse negócio. Fica aqui, dorme aqui, fica aqui, amanhã você vai. E aí eles perceberam, já tinha uma raiz aí, foi plantada uma semente, estava germinando, tá, gente? Olha, existe aí uma distância, eu não quero entrar nesse detalhe, mas é bom para você ter conhecimento, né? Era casal ou eram dois homens? Alguns dizem que era um casal, né? Então, existe uma visão que era um casal. É verdade. Não, verdade, existe essa visão. O pastor está correto. Mas. discípulos aqui de baú? Então, discípulo pode ser homem e mulher. Pode ser mulher, daí? Pode, discípulo. Duas pessoas. Duas pessoas, dois discípulos. É o seguinte, o que pode ser um casal? Se fosse simplesmente um homem e uma mulher, diria que um discípulo e uma discípula estavam indo. Então, eles creem que era um casal por causa disso. Né, dois discípulos. E existe Você fala que eles falaram de respeito de Jesus, né? Falaram Mas então, você ele, mas quem é ele? Não vai falar ele, você não fala ele e ela, você fala ele. Você Não, falava ele, quando deu certo, Jesus se pôs polêmico. Gente, só para matar essa questão, mulher não era citada. Quando Jesus está pregando e alguém vê Jesus, está lá em Lucas também, fala assim: não é esse o filho de José, filho de Maria, porque Maria estava presente, filho de José e Maria, cujos seus irmãos e suas irmãs estão entre nós. Ou seja, mulher não era falada. Então, se fosse mulher, é coerente esse pensamento, até porque eles vão para casa, os dois estão na mesma casa ceando junto à noite, no cair da noite, ou no cair da noite. Então existe essa visão que é homem e mulher. Não é afirmado, mas existe essa visão. Tá? Eu não posso descartar também. Não é. Existe esse pensamento, tá? Deixa eu ver como é que está aqui, gente. Opa, finalizou. Vamos lá. Mas bom, eu já até falei sobre isso aqui. Quando Pedro volta a pescar, vou voltar um pouco mais atrás aqui, a aparição de Jesus para Simão, né? Simão e Pedro, Jesus aparece a eles, né? Há um questionamento acerca quando Jesus aparece. Por que o senhor está assim, né? Estou resumindo para a gente acelerar. Por que o senhor está assim? Vai acontecer isso com a gente também? Existe essa visão dos discípulos? A gente vai estar assim também? Essa figura, né? Essa tipologia, esse jeito, né? Como eu posso dizer? Esse revestimento vai ser com a gente? Sim. Jesus explica que sim, né? E assim por diante. Há uma conversa. Aí tem o encontro de Pedro e assim por diante. Eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Já estou com o último slide para a gente terminar aqui, né?
as últimas aparições de Cristo e a missão universal. Cristo aparece, finalizou essa unidade, Cristo aparece, e qual que é a função de Cristo quando ele volta? Na ressurreição, Cristo volta. O que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João relata quando Jesus volta? Uns com mais detalhes, outros não. Qual que era a visão? Para a gente finalizar e fechar com chave de ouro, qual que era a visão de Cristo? A intenção de Cristo era qual? Como eu posso dizer? A lição final, moral da história. Qual que era a intenção de Cristo nesse momento? Quando ele volta? Apenas provar que ele voltaria? Ele voltou para... No final. Vamos entender, no final, depois que ele faz tudo, aparece, ensina e continua aparecendo, andou por 40 dias na terra, apareceu por mais de 500 pessoas, segundo a história. Só aparecer? Só se mostrar? Não, existia um ensinamento final, um ensinamento chave, e ele só revela isso quando ele está subindo. Porque até então, eu penso assim, até então, quando Jesus estava vivo, ele estava pregando o Evangelho do Reino. Só que quando ele morre, ele abre a dispensação da graça. E agora ele precisava passar para os discípulos como era que era para eles pregarem, que agora chegou a hora do Evangelho da graça ser pregado. Eu entendo que essa era a missão dele. A missão dele não era só mostrar, todo dia. Falei que voltaria, voltei. Confirmar a palavra. Jesus ele aparece, e quando ele aparece ensinando, e a visão, o ensinamento de Jesus muda totalmente de quando ele, antes da ressurreição. Agora ele está falando mais dele, ele está falando de outra pessoa. Jesus está fazendo o mesmo trabalho que João Batista fez antes dele aparecer. Essa é a visão de Jesus. Ele está ensinando agora sobre outro que viria no lugar dele. E o último ensinamento dele é esse. Olha, eu estou indo, mas vocês vão ficar aqui e esperem no momento que ele vai vir. Ele quem? Espírito Santo, o Consolador, e ele vai nos revestir, e a partir daí o Evangelho começa. Existia duas visões, e eu quero terminar com isso aqui. Primeiro, Jesus não estaria mais presente, não dava mais para ensinar e falar, não é mestre, não dava mais, ele não estava mais lá. Eles iam pregar de um Messias, de um reino, de um Deus que não estava mais presente. Falar de Deus, de Yahvé, com Cristo ali, não era tão difícil. Cristo era referência, agora ele não estava mais. O que ia acontecer eram sinais, digamos assim, eram um prelúdio do que ia acontecer no futuro, a vinda de Cristo novamente. Então eles agora tinham que ser discipulados, ensinados a lidar com o reino sem o rei presente. É o que ele disse na festa: quando eu estou, vocês se alegram comigo. Quando foi questionado acerca do jejum, não é? Por que os discípulos de João Batista jejuam e vocês não? Eu estou aqui, estão se alegrando comigo. Quando eu não estiver mais, aí é a hora de vocês jejuar e se entristecer. Por enquanto se alegrem comigo. Esse é o ensinamento. Amém ou não amém? Amém. Então a visão de Cristo e os evangelhos nos ensinam que os últimos dias e a dispensação aí, a liberação universal era essa. Gente, fica tranquilo, aprenderam e agora vamos para cima. Amém, gente? Vamos orar? Amém. Fica de pé. Gente, obrigado pela paciência. Passei 14 minutos. Me perdoem. Ó, semana que vem. Deixa no crédito. Semana que vem a gente vai entrar na unidade 4. Eu prometo que eu vou dar uma enxugada nela para a gente terminar semana que vem para fazer a prova na próxima segunda. Então, segunda-feira agora, que vem, unidade 4, próxima segunda, resumindo unidade 5 e prova. Prova aqui mesmo, presencial. Então, deu para entender, sim ou não? Vamos orar? Pastor, oi? Orar pelo Rafael e pela Jéssica, lá perdeu o bebê, né? Ah, é verdade, gente. Tivemos aí mais uma perca aí. Eu creio que Deus tem consolado aí os corações, né, dos que ficaram, porque não é fácil, né? A gente sabe que a perca é uma dificuldade, ainda mais quando é família, pessoas do nosso meio, é mais difícil, né? Está sempre com a gente aí, mais complicado. Vamos estar orando. Pastor David, ora para a gente por isso. Nós já adoramos, Sim, Pai, não filha, mas Jesus, Pai. Essa oração não é pedido para Pai, alcance o coração. Pai, os teus filhos que têm aí, Pai, nessa perda, famílias, entes queridos,
pedimos a tua bênção, ajude, console o coração, que eles possam se reagir, Senhor, na saúde física, mental, espiritual, do teu Espírito através da oração da igreja, assim como tem outros orando, meu Pai, pedimos a tua bênção. Obrigado por essa segunda-feira, nos leve em paz, segurança, dando uma noite abençoado para todos que vierem também ouviram aí, Senhor, pela internet. Que teu Espírito continue falando mais alto em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Vai lá no Caramba fazer um som lá. Dá uma glória lá, né? Dá uma glória. Vai. Quem vai fazer o som? Também. Você não esquece de mandar o...